Cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor. Irmãos, estou-vos a cumprimentar com aquela paz que excede todo o entendimento, aquela paz, mesmo no momento das aflições, das tristezas, nós sentimos em paz. Nós temos uma alegria que é difícil de descrever, que é a alegria da salvação, é a alegria da fé em Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor, e na sua obra redentora. Glória ao nome do Senhor. Irmão, vou-vos contar uma passagem só para vocês identificarem uma brincadeira. Não é brincadeira, mas parece uma brincadeira. Eu há uns anos atrás, estando com os passaportes meus e da minha companheira no bolso, os senhores pediram uma identificação e eu entreguei, por engano, o passaporte dela. Então eu verifiquei, os senhores ficaram a olhar para mim, disseram que não era eu, e então o que é que aconteceu? Eu devolveram-me o meu e eu entreguei o meu passaporte. O que é que isto significa? Que eu dei um passaporte trocado, é verdade. Eu dei um passaporte trocado, mas não houve troca de identidade, glória ao nome do Senhor, mas não havia crise de identidade. Houve uma troca de identidade, mas não havia crise de identidade, glória ao nome do Senhor. Que é isso que há uma grande diferença, muitas vezes, que nós não entendemos. Irmãos, eu vou-vos dar um exemplo de crise de identidade. Está em Lucas 9, 51 ou 56. Mas eu vou-vos explicar o que é a situação e vou ler só 2 versículos. É que nesta situação Jesus passou por Samaria e não foi bem recebido num povoado daqueles. Então o que é que aconteceu? Jesus não se incomodou, não os quiseram receber, paciência, então vamos embora, vamos continuar a viagem. Mas estes mensageiros vieram que estavam a preparar lugar para Jesus naquela aldeia e o que é que eles disseram? Olha Jesus, eles não te querem receber. E então os discípulos Tiago e João, está em Lucas 9, 54, eles dizem, e os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor, quer que digamos que deixa fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? E no 55, versículo 55, Jesus diz, voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Porquê, irmãos? Porque aqui havia uma crise de identidade. Eles andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Eles andavam com Jesus, mas não sabiam que era o verdadeiro Deus. Glória ao nome do Senhor. Temos exemplos de passagens no barco. Quem é este que até o mar obedece e os ventos? Por amor de Deus, andares com Jesus e não o conheceres é uma tristeza muito grande. Então, qual é a imagem que tu tens de ti próprio? Como é que tu te vês perante Deus? Não sejas como Pedro. Pedro dizia, eu morro contigo, eu morro por ti, não me importa. E ao fim e ao cabo, quando uma criada do templo, do Sinédrio, uma criada me disse que ele também era do grupo de Jesus, ele disse, onde é que conheceu esta coisa? Eu não o conheço. E negou Cristo 3 vezes, glória ao nome do Senhor. Claro que depois chorou, arrependido, mas é uma realidade, irmãos. E nós temos uma passagem que é muito conhecida, que é o filho pródigo. É um filho, aquele filho que diz, pai, dá-me a minha parte das coisas que eu quero ir embora, da minha herança. Claro que é ofensivo para um pai, porque o pai ainda não tinha morrido, só com a herança quando o titular das coisas morre. Mas aqui o filho quis e o pai não se importou. O filho, toma, o pai dá-te. Aliás, importou-se, só que fez a vontade do filho. Isto é para que tu saibas que mesmo que queiras abandonar Deus, Deus não te força a ficar com Ele. Deus deixa-te seguir novamente a tua rota, a tua direção. Mas está sempre braços abertos para quando quiseres voltar. E aqui, em Lucas 15, 19, nós vamos aqui ver aqui na Bíblia, eu ler rapidinho, vocês não vão perder muito tempo. Lucas 15, 19,
o filho mais velho, o Lucas 19, analisando esta parábola, nós verificamos que Deus tanto ama aquele filho que se perdeu, que se afastou dele, que o abandonou, que desprezou, como ama aquele filho que permanece em casa, glória ao nome do Senhor. Deus não te despreza por seres pecador, Deus abomina o pecado, mas não te despreza por seres pecador, irmão. Porque, por exemplo, nós temos aqui o caso do filho mais velho, que ficou muito chateado, muito aborrecido, quando o pai matou o bezerro cevado para aquele irmão que tinha voltado, desprezível, imundo, de qualquer maneira. Mas o filho mais velho, irmãos, se nós olharmos para as nossas igrejas, representa a figura do religioso, glória ao nome do Senhor, que despreza o irmão que está afastado, despreza o irmão que está no mundo, e até isso não conhece o irmão, porque ele não... E porquê que ele despreza? Porque esse irmão religioso que está na igreja, ele não compreende o coração de Deus, ele não compreende o coração daquele Pai amoroso, de glória ao nome do Senhor. E nós temos que ter a certeza que Jesus quer a todos por igual, glória ao nome do Senhor. Este filho mais velho não conhecia o coração do Pai. Este filho mais velho, o religioso está na igreja e até deixa de falar quando já não fazes parte da congregação, já estás caído no mundo, ele já não dá importância. Mas não é assim que as coisas funcionam, não. As coisas tens que te preocupar com os teus irmãos, glória ao nome do Senhor, e ficares alegres quando eles são restaurados, glória ao nome do Senhor. O filho pródigo, aquele filho que abandonou o pai, representa aquele que crê em Deus, mas usa a sua fé só por interesse, só para ser abençoado, e não para ter um bom relacionamento, para ter uma boa intimidade com o Pai, glória ao nome do Senhor. Eu vou-te dizer uma coisa, irmãos, quanto mais te afastas do Pai, mais perto estás dos chiqueiros dos porcos. Infelizmente, esta tem sido a realidade de muitos cristãos que se apartaram. Meu irmão foi à sua procura, porque até parece que ficaram zangados com as pessoas. E depois é muito difícil a volta para casa, porque essa pessoa perdeu a sua identidade. Ela já deixa de ser, não sabe já se é filho, se não é. Glória ao nome do Senhor. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Já não sou filho. Pai, trata-me como um empregado. Essa era a imagem que ele tinha de si próprio, glória ao nome do Senhor. Eu já não sou filho, sou um escravo, glória ao nome do Senhor. Este jovem não conhecia o caráter do Pai. Nós muitas vezes nos colocamos no lugar deste jovem porque não conhecemos o caráter de Deus. Nós muitas vezes nos afastamos e ficamos numa tristeza infindável, glória ao nome do Senhor. Desconhecemos a nossa identidade por falta de oração, irmãos. A nossa oração gera intimidade com Deus e tu acabas por te considerar filho de Deus. E ao considerar-te filho de Deus, tu reconheces a tua verdadeira identidade, glória ao nome do Senhor. Porque tu aqui na terra és um turista, estás de passagem, glória ao nome do Senhor. O Pai do céu nunca desiste dos seus filhos. E uma prova disso é que ele subiu o seu filho primogênito, Jesus, para salvar e recuperar milhões de filhos que estavam perdidos, glória ao nome do Senhor. Então isso é um amor inexplicável, glória ao nome do Senhor. Aquele filho deixou-se de considerar como filho, considerou-se como escravo, glória ao nome do Senhor. Mas o pai continuou a não querer perder aquele filho, continuou a considerá-lo filho, continuou sendo o pai amoroso, glória ao nome do Senhor, cheio de misericórdia, que está sempre de braços abertos para receber os seus filhos, por mais maus e rebeldes que eles sejam, desde que se arrependam dos seus pecados, glória ao nome do Senhor. Lucas 15, 22 nos diz: quando o pai concede o anel, em 15, 22, não lembro aqui, mas o pai disse ao seu servo: trazido depressa a melhor roupa e vestido, e pondo-lhe um anel da mão e sandálias nos pés, glória ao nome do Senhor. Quando o pai lhe concede o anel, teve um significado muito profundo. O anel representa uma identificação. Isto era uma aliança familiar de poder, glória ao nome do Senhor. Porque quando o filho recebe o anel, representa o sinete real.
significa que posso falar e ensinar o que quiser em nome do Pai. Maravilha. Receber-te de braços abertos depois de fazer o que tu fizeste, depois de fazer o que eu fiz. Ele recebe-nos de braços abertos e nos dá o anel para podermos falar em seu nome. Glória ao nome do Senhor. Lembra-te que este Pai maravilhoso tem sempre a tua porção guardada para te entregar. O filho pródigo gastou a sua porção, mas como voltou e foi aceito como filho, na sua misericórdia, o Pai deu-lhe outra porção. Acabou por ficar com porção dupla, glória ao nome do Senhor. Acabou por ficar com uma porção dobrada. Por isso, como és filho, prepara-te para a porção dobrada. Porque Deus quer dar por igual a todos os seus filhos, embora seja necessário, estamos preparados para receber, glória ao nome do Senhor. E lembra-te que sem identidade ninguém recebe. Se fores a um correio receber uma encomenda e não tiveres identidade, não recebes, glória ao nome do Senhor. Então aqui, nas coisas de Deus é igual, tu tens que ter identidade de filho. Mostra a identidade de filho, glória ao nome do Senhor. Mas nós temos mais exemplos de pessoas que mantiveram a sua identidade, apesar das circunstâncias, apesar das situações. Nabucodonosor ficou a saber que entre os filhos de Israel não havia crise de identidade. Ele tentou, mas não conseguiu. Nós lemos, se for ler, eu não vou ler para não perder muito tempo. Em Daniel 1,6 nos diz: e entre eles se achavam dois filhos dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. No 7 nos diz: e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminarem com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminarem. Não te contamines com o mundo, não te contamines com o jantar, não te contamines com o almoço, não te contamines com o documento para redondo, não te contamines nada disso, irmãos. Tu tens que ser filho, seres príncipe, filho de Deus Altíssimo, sacerdote, glória ao nome do Senhor. Tens outro exemplo, 1 Samuel 2,22. Eli era já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam e todo o Israel, e como andavam passeando lá, fazendo asneiras no templo, glória ao nome do Senhor. Mas nós aqui verificamos que Samuel, acrescentando no 26, diz: o menino Samuel ia crescendo em estatura e em graça diante do Senhor, como também diante dos homens. E será por sinal o que sobreviverá a teus dois filhos, a Ofni e a Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Ou seja, Samuel estava no meio daquela confusão toda. Samuel estava no meio da prostituição, da mentira, da fraqueza do profeta Elias, da cegueira espiritual do profeta Elias. Mas Samuel, criança, apesar de criança, não se deixou contaminar, glória ao nome do Senhor, e saiu vitorioso. Foi ordenado profeta e juiz, glória ao nome do Senhor. Não permitas que a crise de identidade te alcance, glória ao nome do Senhor. Mantenha a tua integridade cristã. Não deixes o mundo apresentar-te soluções. A solução é Jesus. Deixa de ter ideias do mundo, as facilidades, os atalhos, as mentiras que surgem para que conseguimos qualquer coisa, porque consulta Jesus. A solução é Jesus, Ele é o grande conselheiro. Foge do pecado, foge do dinheiro fácil e acredita que serás mais do que vencedor, em nome de Jesus. Irmãos, até aqui foi o que Deus me ia dar a vocês. Eu tentei ser o mais sintético possível, o mais simples possível, para que vocês pudessem receber esta informaçãozinha. É triste, uma crise de identidade. Nós temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado para não trairmos o Pai Celestial. Nós temos que ter muito cuidado para manter a nossa identidade cristã.
Pode haver crise de dinheiro, pode haver crise na família, pode haver crise, seja daquilo que for, mas não percas a tua identidade cristã, para que Deus te possa abençoar, para que Deus possa guardar e guardar a tua casa, em nome de Jesus. Boa tarde.